aqui seguindo nossa série de indicações de leitura, indicando para vocês hoje um livro que, a meu ver, é de fundamental importância para a história editorial dos últimos tempos do nosso país, né? E que também, para mim, na minha busca educacional, teve uma importância tremenda, né? Que é este livro aqui, As Metamorfoses de Ovídio, traduzidos por Bocage, né? Que é um poeta português, e comentadas por Rafael Falcon. E esse livro é da editora Concreta. Pois bem, não sei se vocês sabem, mas As Metamorfoses é uma obra de Ovídio, que é um poeta romano do século I, né? Primeiro antes de Cristo e segue para o século I, que ele é um dos relatos mais completos e mais fundamentais do Ocidente quanto à mitologia, né, greco-romana. E ele faz esse compilado, na verdade, de mitos, né, dos quais formaram, inclusive, gerações e gerações de intelectuais e formaram vários campos, vários fundamentos da nossa civilização em verso, né? Faz de uma maneira brilhante, em versos impressionantes, né? E essa edição, ele traz não só os versos de Ovídio, claro, isso aqui é uma seleção, não é a obra toda das Metamorfoses de Ovídio, né? Para isso a gente tem que aprender latim para ler no original, mas essa edição, ela traz o original, as partes que foram traduzidas, de um lado, e do outro lado, né, na página, traz a tradução em versos também, de altíssimo nível, de um dos maiores poetas de língua portuguesa, que é Bocage, né? Manuel Maria do Bocage, que é poeta português do século XIX. E, além disso, e o que é mais importante nessa edição, é o prefácio, né, a introdução do livro com o professor Rafael, a apresentação do livro com do professor Rafael Falcon, e os comentários que se vão fazendo página a página, logo abaixo do texto, né? Ou seja, tendo em mão esse livro, você, em primeiro lugar, tem 3 possibilidades importantíssimas para se educar, né? Então, por isso, desde já, eu digo que todos aqueles que buscam voltar a uma educação que havia anteriormente, né, que é a educação, digamos, clássica, que perdurou por muito tempo na sua base, nos seus fundamentos praticamente inalterados, esse livro vai ser de fundamental importância. Por quê? Em primeiro lugar, ele traz toda essa noção mitológica na qual se baseia muitos escritores, muitos intelectuais e a própria civilização. Então vai dar uma compreensão simbólica, mitológica de muita coisa, de vários arquétipos da nossa civilização, do ser humano, e vai expandir sua compreensão das coisas e vai lhe demonstrar um modo de ver o mundo natural, né, distinto, um modo distinto e que, na verdade, muitas vezes é mais significativo e proveitoso. Então, é importante para conhecer quem somos e fundamentar o caminho de compreensão do que há de melhor da literatura universal, conhecer essa mitologia. E nada melhor do que essa obra que foi tomada por grandes autores como a base para a compreensão dessa mitologia e que é escrita de uma maneira primorosa, né? Ovídio é considerado entre os maiores poetas da antiguidade, né? Ali entre os 5, 6 maiores poetas. Além disso, ela tem outro propósito. Se você está estudando latim, e se você não está, você deve, depois a gente vai falando mais a respeito disso, né? Se você quer compreender melhor as razões de estudar latim, procure a palestra do professor Rafael Falcon, que é O Latim Não É Uma Língua. Se você está estudando latim, você tem como ir para esse texto e depois ter uma comparação da sua tradução, da sua compreensão do texto latino com a tradução de um grande escritor de nossa língua, né? Dos maiores, segundo ou terceiro maior escritor de nossa língua, né? Poeta de nossa língua. Então, como material pedagógico, isso é fundamental, né? Você ter essa capacidade de ter um texto desse nível que você pode depois comparar à medida que você o estuda, melhor ainda, né? E, em terceiro lugar, se você está estudando diretamente o português,
você tem como fazer a leitura da parte traduzida do português, né? Do poema escrito, basicamente traduzido quase que de maneira... da parte portuguesa traduzida por Bocage, você tem como, de fato, verificar qual a sua compreensão daquilo, né? E, ao comparar com as notas de rodapé, você vai percebendo a disparidade, a profusão de coisas que você termina não alcançando na leitura. E aí você vai percebendo que, na verdade, o que a gente geralmente chama de leitura não é leitura no sentido profundo, né? No sentido mesmo do termo. Então, essa obra aqui, diferente de tantas outras que são lançadas, tantas outras que são jogadas que não consideram o estado real do público, né? do leitor, ela vai, de fato, lhe dar um auxílio enorme, né? Tanto para o estudo do latim como para o estudo do português, e tanto para essa apreensão desses elementos todos imaginários que a literatura pode trazer e que são fundamentais para, inclusive, compreender a literatura posterior, né? E aí eu diria ainda mais. Se você, de fato, está buscando se educar, eu diria que você comece estudando o latim, né? O que eu recomendo, portanto, esse livro se deve ter, certo? É um livro que se deve ter. E é uma graça muito grande que temos a Editora Concreta para fazer, não só esse livro, outros livros também do mesmo tipo. Mas esse aqui, especialmente, com os comentários do professor Rafael Falcon, que é o nosso contemporâneo, um professor excepcional, nós temos a capacidade de um auxílio grandioso para essa nossa compreensão de leitura. Mas eu digo desde já, melhor ainda é que você veja como é que uma pessoa que já aprendeu a fazer a leitura de poesia de uma maneira mais profunda, suplantando os problemas de alfabetização, de letramento que nós temos, faz primeiro, para que depois você recorra aos comentários. Porque muitas vezes, se você recorrer logo aos comentários, você vai acabar perdendo aquele poema específico como exercício de leitura, né? Então, quanto a isso, eu diria que nós aqui do Instituto aprendemos bastante com o professor Falcon, com o professor Escocim, com outros professores, e temos aplicado isso há alguns anos aqui na nossa formação pessoal e na formação dos nossos alunos, e pretendemos lhes ajudar a esse respeito tão logo seja possível, acredito que no começo de 2020, né? Então, será de muitíssimo proveito esse material. Se você já está estudando latim, claro, fique à vontade e comece a traduzir a parte latina para comparar com a parte portuguesa. E se você quer, de fato, se aprofundar nisso, esperamos lhe dar o auxílio de como se faz a leitura nos níveis primeiros, né, que é o nível literal, alegórico, figurado, estrutural, para depois chegar ao simbólico. E aí, quando fizermos toda a leitura possível, cada pessoa individualmente por si mesmo, testando quais são suas capacidades, testando e forçando essa sua compreensão, claro, seguindo o exemplo do professor, sendo dirigido nesse sentido, vai ser muito proveitoso comparar e verificar os comentários para que se perceba aquilo que possa ter escapado da sua leitura, né? E aí você tem um caminho de correção do processo mental que você fez para chegar noutra conclusão que não era talvez a mais correta ou a mais ampla. Então, de todo modo, é um livro muitíssimo proveitoso que eu acredito que todos devam ter, tá? Então, mais uma vez, As Metamorfoses de Ovídio, com tradução de Bocage e comentários do professor Rafael Falcon, da Editora Concreta, é um livro muitíssimo recomendado por mim e eu acredito que por todos aqui do Instituto Borborema. E siga-nos no nosso canal, inscreva-se, siga-nos no Instagram e verifique nosso site, veja nossos cursos e espere em breve que nós, com a graça de Deus, poderemos lhes fornecer a formação mais profunda e mais ampla que nós temos aqui no Instituto, chama-se Formação Básica, também online. Para isso também nos contribua comprando nossos cursos, sendo nosso apoiador no Apoia-se,
por transferência direta, ou mesmo no PagSeguro e tudo mais. Pois, muitíssimo obrigado, uma boa noite.